toque quântico, o poder de curar. Orientações para trabalhar com animais. Faça o sanduíche ou radie energia diretamente em qualquer local que você pense que precisa ser curado. O diagnóstico de um veterinário pode ajudá-lo a localizar o problema. Certifique-se de que está mantendo as técnicas de respiração durante todo o tempo da sessão. Visto que animais não falam, preste muita atenção nas sensações das suas mãos, como descrito no capítulo 3. Isso vai ajudá-lo a saber quanto tempo deve ficar com as mãos em um determinado local. Tenha a convicção de que não fará errado. A energia encontra o seu caminho. Sabe para onde precisa ir e o que precisa ser feito. Realize uma série de sessões se necessário. Quando estiver escovando o animal, tente radiar energia nele ao mesmo tempo. Isso funciona com qualquer tipo de afago, como coçar atrás da orelha ou passar a mão na barriga. Tente radiar energia no animal antes ou durante o banho. Para um tratamento especial, energize a água do banho. Veja capítulo 15. Isso funciona particularmente quando o ato de tomar banho não está na lista de atividades preferidas do animal. Também pode irradiar energia na comida e na água dele, bem como na sua própria. Veja capítulo 15. Para animais que comem mais alimento enlatado, isso aumenta muito o valor energético da comida. Tenho certeza de que você se surpreenderá com os resultados do seu trabalho. Cura à distância. Parte 3. Infinitamente mais rápidas que a velocidade da luz. A nossa compaixão e as nossas preces se movem na velocidade do amor. São instantâneas. Estar conectado. Acredito que estejamos muito mais conectados uns aos outros do que o consenso geral nos faz acreditar. No aspecto pessoal, o bem-estar da família e dos amigos é frequentemente mais importante para nós do que poderíamos reconhecer no dia a dia. Uma perda repentina de entes queridos mostra esse fato com clareza. Embora muita gente se torne indiferente ou mortificada pelas cargas de más notícias que a mídia despeja sobre nós. Algumas notícias, como a morte de uma criança ou de um líder com quem nunca nos encontramos, nos toca profundamente. Na economia, vemos que problemas em um continente podem de imediato exercer impacto sobre todos os mercados do planeta. No aspecto global, temos apenas um grande oceano e todos nós dividimos a mesma água, o mesmo ar, o mesmo solo. As nossas vidas e destinos
estão fortemente ligados. O que você pode não estar sabendo é que até as melhores partículas estão ligadas entre si e de maneira profunda. Uma montanha de livros vem sendo escrita acerca do estranho e mágico mundo da física quântica, no excelente livro de Gary Zukav. O Teorema de Bell é uma construção matemática que, como tal, é indecifrável para os não matemáticos. As suas implicações, entretanto, poderiam afetar profundamente a nossa visão de mundo básico. Alguns físicos estão convencidos de que esse é o trabalho mais importante, talvez, de toda a história da física. Uma das implicações do Teorema de Bell é que, em um nível fundamental, as partes separadas do universo estão conectadas de maneira íntima e imediata. Suponha que tenhamos o que os físicos chamam de um sistema de duas partículas com giro zero. Isso significa que o giro de cada uma das partículas no sistema cancela o giro da outra. Se uma das partículas de tal sistema tem um giro para cima, a outra tem um giro para baixo. Se a primeira partícula gira para a direita, a segunda partícula gira para a esquerda. É irrelevante a orientação das partículas. Os seus giros são também iguais e opostos. Muitos físicos que trabalham com física quântica ficaram desconcertados quando puderam, como pares de fótons, viajando em direções opostas uns dos outros na velocidade da luz. São capazes de corresponderem uns com os outros incansavelmente, muito mais rápido do que a velocidade da luz. Se estas duas partículas são enviadas em sentidos opostos, não importando o quão distante fiquem, elas ainda estão ligadas. Podem estar milhares de anos-luz uma da outra, mas se uma partícula passa através de um artefato magnético que muda o seu giro, digamos de cima para baixo, a outra partícula, independentemente da distância, vai espontaneamente mudar o seu giro de baixo para cima. Acredito que o impacto do nosso amor viaja de maneira similar. Sempre pensei a respeito da nossa interconexão em um sentido intelectual e espiritual. Mas o verdadeiro sentido de estarmos fisicamente ligados uns aos outros foi mostrando a mim de maneira poderosa e pessoal quando visitei o Dr. Norman, médico, na sua clínica em Springfield, Missouri. Depois de mostrar como o toque quântico afeta a postura e o quão eficaz é no tratamento dos seus casos mais difíceis de pacientes com dor crônica, o Dr. Shirley decidiu pesquisar como o toque quântico poderia afetar os padrões de ondas cerebrais à distância. Isso era algo que eu nunca tinha tentado e, para ser franco,
não tinha nenhuma expectativa positiva sobre os resultados. O Dr. Shirley pediu a um senhor idoso que se deitasse por 1 hora para mapear as suas ondas cerebrais. O homem não havia sido informado de que eu estaria tentando uma sessão de cura à distância com ele. Quando uso a palavra distante, quero dizer que não há contato físico entre o praticante e o cliente. Nesse caso, eu estava apenas a uns 4 metros de distância, mas, baseado na minha própria experiência e na de outros, não importaria se eu estivesse a 4 quilômetros ou a 4.000 quilômetros à distância. Por 30 minutos, monitoramos as ondas cerebrais daquele indivíduo e usamos aquela informação como base. Nessa altura, um dos assistentes de Norma tocou-me o ombro como um sinal para que eu começasse a realizar a cura à distância. Durante os 30 minutos seguintes, radiei energia e quando acabei, continuamos a monitorar as ondas cerebrais por mais 5 minutos para ver se a interrupção da sessão teria algum efeito. Os resultados me surpreenderam. Nos primeiros 5 minutos de radiação de energia, a atividade cerebral delta aumentou acentuadamente nas partes frontais, esquerda e direita do cérebro. A atividade saltou de 11,7 e 12,6, respectivamente, para 23,2 e 23,3. Na parte central do cérebro, o aumento foi de 18,8 para 58,7. E nos occipitais de 18,8 e 15,0 para 25,1 e 25,5. No final da sessão, a atividade delta frontal tinha baixado de forma impressionante para 3,6 e 4,4. A região central do cérebro baixou para 5,1 e os occipitais para 8,2 e 10,4, respectivamente. De acordo com o Dr. Shirley, em 30 anos de observação da atividade de ondas cerebrais, ele nunca vira um padrão tão quieto. Também disse que se não tivesse presenciado o experimento e tivesse olhado apenas para os resultados, poderia ter pensado que o indivíduo sofrera morte cerebral. Acho esse último comentário especialmente interessante, já que veio de um neurocirurgião. Nas semanas seguintes, percebi que havia ficado novamente chocado com a profundidade desse trabalho. Intimamente, eu não tinha acreditado que os meus pensamentos podiam ter causado tal impacto, mas eles claramente o causaram. Quando poderei cerca do que tinha acontecido, ocorreu-me que a cura à distância demonstra o quão conectados estamos uns aos outros. Isso me forneceu ainda mais uma pequena prova do poder do nosso amor. Quando tocamos alguém durante uma sessão, estamos realmente auxiliando na mudança da vibração do tecido de uma maneira muito direta. Isso é o que eu chamo de cura local, por causa da proximidade entre o praticante e o cliente.
No caso de cura não local, o praticante pode estar a alguns metros de distância e talvez até na Lua, que o impacto será a mesma força, visto que o campo é criado pelo pensamento. Uma das formas pelas quais a cura à distância difere da cura local é que o campo criado no trabalho à distância não movimenta a estrutura facilmente. Isto é, ossos não se ajustam simultaneamente, como acontece na cura local. Se esse for o caso, então o trabalho de cura à distância cria um tipo diferente de campo que a cura local. Ocorreu-me que se sustentássemos um campo à distância e um campo local ao mesmo tempo, poderíamos criar uma sinergia de vibração parecida com a de duas pessoas que trabalham juntas. Os resultados são muito profundos e gratificantes. Durante meus cursos de toque quântico, costumo liberar grupos para realizar cura à distância em todas as pessoas presentes. A experiência é imediata e notável, posto que quase todos podem claramente sentir a energia. Igual a tudo, o trabalho de cura à distância tem os seus pontos fortes e suas limitações. Aqui vão apenas 2 exemplos para dar uma pequena amostra de como a cura à distância pode funcionar. Um dos meus alunos, chamado John, contou-me sobre uma tia que tinha um tumor. Ele estava bastante preocupado com o estado de saúde dela. Exatamente às 19 horas daquele dia, John preparou-se para enviar energia à tia. Focou intensamente, fez as técnicas de respiração e manteve a sessão por 30 minutos. Um pouco depois das 20 horas, ligou para a tia e começou a bater papo sobre trivialidades, como ia o marido, como iam as crianças, o que vinha fazendo, etc. Depois de cerca de 15 minutos, John lhe perguntou sobre a saúde, particularmente acerca do tumor. De repente, a voz dela mudou, tornou-se mais animada, contando que exatamente às 19 horas daquele dia, ela conseguira sentir energia indo para o tumor. Algo como se o tumor estivesse drenando e diminuindo de tamanho. John perguntou por quanto tempo havia tido aquela sensação, ao que ela respondeu por exatamente 30 minutos. Disse que no momento se sentia confortável e muito bem. Também se mostrou entusiasmada sobre o seu potencial de ser curada. Ele me disse que não relatou para a tia o que tinha feito, porque, na sua opinião, ela não entenderia. Aparentemente, ela estava gratificada pelo amor, mas não pela explicação. Certa vez, estava eu ao telefone conversando com minha amiga Laurie, quando ela contou que enfrentava uma crise alérgica severa e sentia um pouco de dor nas costas que a incomodava. Como tinha o curso de enfermagem, Laurie estava pensando em se automedicar, porém excitava porque os remédios iriam nocauteá-la.
por uns 2 dias, tempo em que ela não poderia desenvolver as suas atividades normais. Convidei-a para uma visita e para deixar que eu trabalhasse nela. Mas ela disse que não se sentia bem o suficiente para dirigir. Então, permita que eu pratique a cura à distância, sugeri. Ela insistia em tomar a sua medicação e eu argumentei com. Nós, finalmente, negociamos que se ela ainda não estivesse sentindo-se bem dentro de 1 hora, que então tomasse os remédios. Pus-me a radiar energia e após 25 minutos, o telefone tocou. Ela ligou para dizer que não apenas todos os sintomas alérgicos haviam desaparecido, mas que também a dor nas costas fora embora. Orientações para realizar cura à distância. Peça permissão. É sempre bom pedir permissão para realizar uma cura à distância. Se por uma razão ou outra você não conseguir pedir permissão, simplesmente peça que a energia seja usada para o maior bem possível e envie a pessoa. Enviar energia para o maior bem possível é, de qualquer modo, algo recomendável. Conecte-se com a pessoa que está sendo curada. É preciso saber exatamente para quem ou para o que está enviando energia, seja para uma pessoa, um animal ou uma planta. Se não conhecer o receptor em pessoa, uma foto pode ajudá-lo, e muito, a focar e direcionar a energia. Conecte-se com a sua espiritualidade. Isso é útil para aqueles que possuem tal inclinação. Pedir ajuda pode apenas melhorar o trabalho. Utilize um objeto para ajudá-lo a focar. Precisamos admitir que é necessário maior concentração para permanecer focado quando se está fazendo a cura à distância. Não é possível colocar as mãos na pessoa e manter a respiração. É necessário manter a intenção de que a energia vá para onde está sendo enviada. Por essas razões, muitas pessoas gostam de segurar um objeto como um ursinho de pelúcia, um travesseiro ou um cobertor, para promovê-los de ponto físico.